Vamos iniciar novamente nossos estudos com o capítulo 4 da frente A. A gente vai falar agora de movimento uniforme. O movimento uniforme, sua principal equação horária é a equação da velocidade. E ele é uniforme porque sua velocidade é sempre constante, ou seja, ela não muda, e sempre diferente de zero. O que é velocidade? ΔS sobre ΔT. Bom, no movimento uniforme, a gente tem que observar que a gente percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, o que é isso? Se eu falar que eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo, significa que eu percorro sempre 3 metros num tempo de 1 segundo. Aqui no gráfico ele está mostrando isso, ó, de 4 para 7 são 3 metros num tempo de 1 segundo. De 7 para 10 passou 3 metros num tempo de 1 segundo. Então, percorrer distâncias iguais em intervalo de tempo igual, isso significa ter uma velocidade constante e isso é um movimento uniforme. Se eu pegar essa equação, abrir o ΔS e o ΔT, ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Portanto, se eu passar o S0 para o outro lado, somando, vai ficar S igual a S0 mais V vezes T. Por quê? Porque T0 eu parto do princípio que todos partem de um ponto em comum, ou seja, onde T0 é igual a zero. E essa equação é chamada de equação do sorvete, porque S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Essa é a equação principal do movimento uniforme. Nos gráficos do movimento uniforme, a gente vai observar sempre movimentos onde eu tenho um gráfico, com velocidade positiva, também chamado de movimento progressivo, e gráficos onde a minha velocidade vai ser negativa e eu chamo de movimento retrógrado. Quais são as suas características? Nos gráficos V por T, a equação é sempre uma linha reta e sempre de valor constante, uma vez que é movimento uniforme. Então, a velocidade não muda, sempre tem o mesmo valor. Se for 5, esse valor vai ser sempre 5, não importa o tempo que passe. Se for menos 5, ele sempre vai ser menos 5, não importa o tempo que passe. Se eu olhar um gráfico de S por T, posição por tempo, também é uma linha reta, porém, ela não tem um único valor constante como a velocidade. Ela varia. Então, esse aqui é o gráfico onde eu olho e sei que é movimento uniforme, porque a velocidade não muda. E esse aqui é um gráfico de posição por tempo, então eu vou analisar se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Como é que eu sei? Se a posição aumenta com o passar do tempo, a velocidade vai ser positiva, portanto, o movimento vai ser progressivo. Se a posição diminui com o passar do tempo, a velocidade vai ser negativa, esse movimento vai ser retrógrado. Então, vamos olhar o próximo gráfico. A posição aumenta com o passar do tempo, movimento progressivo. A posição diminui com o passar do tempo, movimento retrógrado. Novamente aumenta com o passar do tempo progressivo, diminui com o passar do tempo retrógrado. Propriedades dos gráficos. Há gráficos de posição versus tempo. Bom, se eu olhar só para o gráfico, já sei, a posição está aumentando com o passar do tempo, velocidade positiva. Mas não é só isso que eu posso tirar desse gráfico. E se o problema me der só um ângulo de 30 graus, por exemplo? Eu sei que a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é ΔS, cateto adjacente é ΔT. ΔS sobre ΔT é a própria velocidade. Então, num gráfico de posição por tempo, onde ele me der um ângulo, eu posso determinar a velocidade fazendo a tangente desse ângulo. Com um gráfico de velocidade por tempo, o que eu posso tirar de informações? Eu posso tirar o deslocamento é igual à área, ou seja, base vezes altura. Mas cuidado, porque deslocamento é sempre ΔS, que é S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. Esse conceito é diferente de distância percorrida, que é a soma de tudo que ele faz. Então, vamos observar. Nesse primeiro gráfico, eu tenho a área A1 que está se deslocando a favor da trajetória, a velocidade positiva, a favor da trajetória. Depois, a área A2, ele passa a se deslocar contra a trajetória. O deslocamento é a diferença da área A1 menos a área A2, porque essa é positiva, essa é negativa, então, uma menos a outra. E já a distância percorrida é a soma das duas, A1 mais A2.
Com esse mesmo pensamento, nós temos esse segundo gráfico, onde eu tenho a área A1 e a área A2. Se eu quiser saber o deslocamento, novamente, é A1 menos A2. E se eu quiser saber a distância percorrida, é a soma, A1 mais A2. Encontro de dois móveis. No movimento uniforme, pode haver o encontro de dois objetos. O encontro significa que as suas posições finais são iguais. Então, um encontro significa que as suas posições finais são iguais. Como exemplo da frente A, nós vamos fazer o exercício 4 da página 74, exercício número 1. Ele diz assim: em uma estrada, observa-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido. Suas velocidades são, respectivamente, a velocidade do caminhão 54 km por hora e do jipe 72 km por hora. Invariável. Invariável significa movimento uniforme. No início, o jipe está atrasado 100 metros em relação ao caminhão. Responda, em que instante o jipe alcança o caminhão? E depois, a partir do instante inicial, qual a distância percorrida pelo jipe até ultrapassar o caminhão? Ou seja, o ΔS do jipe e o ΔS do caminhão. É isso que ele quer saber na letra B. Então, vamos lá. Vamos iniciar a resolução do problema da seguinte forma. Primeira coisa importantíssima é que a gente escreva a equação horária do movimento de cada um, tanto do jipe quanto do caminhão. Então, a equação horária do jipe vai ser, eu vou usar, obviamente, se é movimento uniforme, a equação do sorvete, né? Posição inicial do jipe, ele está na origem. O jipe está na origem, então a posição inicial dele é 0. Velocidade dele, observem que o jipe a professora já transformou para metro por segundo, já dividiu por 3,6, então vai ficar assim: S do jipe é igual a 20 vezes T. Essa é a equação horária de movimento dele. Agora do caminhão. Caminhão também vou usar o sorvete, uma vez que ele está em movimento uniforme. Posição inicial do caminhão, 100 metros. Velocidade do caminhão, 15. Essa é a equação horária do caminhão. Ele quer saber na letra A o tempo do encontro. O que é um encontro? O encontro é quando a posição do jipe for igual à posição do caminhão. Quando a posição do jipe for igual à posição do caminhão, é o encontro, tá? Então, como é que vai ficar? Eu vou igualar 20T, que é o S do jipe, igual ao S do caminhão, 100 mais 15 vezes T. Passo tudo que tem T para um lado. 20 menos 15, 5. T vai ser igual a 100 dividido por 5. T igual a 20 segundos. Então, o tempo que eles levam para se encontrar é 20 segundos. Vejam, agora o que ele quer saber na letra B? Na letra B, ele quer saber o quanto o jipe andou e o quanto o caminhão andou. Então, vamos fazer a letra B. Para descobrir a letra B, eu preciso saber primeiro qual é a posição que eles terminaram o encontro. Já que o encontro levou 20 segundos, eu vou começar pelo jipe, que tem a seguinte equação, 20 vezes T. O tempo do encontro é 20 segundos. Então, qual é a posição do jipe depois de 20 segundos? A posição do jipe é 400 metros. Vejam que tanto o jipe quanto o caminhão tem que estar na mesma posição. Então, o caminhão também está na posição final, ele está em 400 metros. Se você quiser saber, é só jogar na equação o tempo de 20 segundos, na equação do caminhão. Mas não é o S que ele quer saber, não é a posição final, é o ΔS. Então, tanto para o caminhão quanto para o jipe. Então, vamos lá. Para o jipe, ele estava na posição inicial. Então, o ΔS do jipe vai ser 400 menos 0. 400 menos 0, o jipe andou 400 metros. O caminhão, a posição inicial do caminhão era 100 metros. Então, vai ser 400 menos 100. Quanto que o caminhão anda? 300 metros. E essa é a nossa questão número 4 resolvida. Bom, pessoal, como exemplo 2, vamos fazer a questão número 2, né? O trem A de 100 metros de comprimento, que está aqui, desloca-se com velocidade de 30 metros por segundo, está aqui.
quanto tempo ele leva para ultrapassar, né? Então ele já está no ponto de ultrapassar um trem B de 150 metros de comprimento. Considerando que esse se desloca num trilho paralelo, num outro trilho, né? Com velocidade de 25 metros por segundo. Bom, inicialmente nós vamos escrever a equação do movimento para cada um deles, mas para isso nós precisamos adotar um referencial. A professora vai adotar o referencial que o trem B, imagine que ele vai até aqui no finalzinho, tá? Então, o meu referencial vai ficar aqui, nesse ponto aqui vermelho. Aqui é o meu referencial, tá? Então, vejam só, a partir do meu referencial, eu vou escrever as equações de movimento. E observem lá no livro de vocês que ele usa um outro referencial, mas eu vou usar esse, tá? A gente vai ter que escrever a equação de movimento para o trem A, uma vez que ele está em movimento uniforme, é a equação do sorvete. Observem bem o trem A. A posição dele inicial em relação à origem é menos 100, ó. É 100 metros para trás da origem. Então, a posição inicial dele é menos 100. A velocidade dele é 30. Essa é a equação de movimento dele, tá? Agora, para o trem B, em relação ao referencial, a posição dele é mais 150. Então, para o trem B, eu vou considerar que a posição inicial dele é 150 para frente do referencial. E a velocidade é 25. Agora, ele pede qual é o tempo que ele leva para ultrapassar. Na ultrapassagem, a gente sabe que a posição do A é igual à posição do B. Isso aqui serve também para ultrapassagem. Ok, vamos então igualar as equações. Vai ficar menos 100 mais 30 vezes t é igual a 150 mais 25 vezes t. Passo tudo que tem t para um lado, 30t menos 25t é igual a 150 mais 100. Ou seja, aqui é 5t é igual a 250. T é igual a 250 dividido por 5. O tempo do encontro é 50 segundos, como está lá no livro de vocês resolvido. A professora apenas adotou um outro referencial que eu achei mais adequado, tá bom?